Olá pessoal, tudo bem? Estou com a Irina de novo! E hoje, assim, coincidentemente nós estamos combinando, porque ambos estamos de social jeans e isso não foi combinado assim, foi uma grande coincidência. Mas eu estava falando com a Irina e pensando que a gente tinha que gravar um vídeo sobre momentos desesperadores da nossa graduação. E a gente percebeu que a nossa graduação foi muito desesperadora, porque são muitos momentos. Então, talvez a gente faça parte 1, parte 2. Vamos ver quanto tempo fica o vídeo, né? Até porque daqui a pouco eu preciso ir embora para não perder o fretado, e a Irina também para não pegar chuva. Então, senão vai ser mais um desespero na nossa história aqui dentro da porta. É verdade. Voltar pra casa. Voltar pra casa também dava boas histórias de desespero em alguns Desesperos dias. da pós-graduação. Então a gente vai falar aqui pra vocês de alguns momentos desesperadores. Claro que tem sempre a parte engraçada, porque depois que você sofre fica zoeira, né? Então as coisas ficam atrás. Mas pra vocês entenderem que o que vocês sofrem hoje, nós também sofremos. E a gente se formou. Então vocês também vão se formar, né? Então essa é a mensagem que fica. E como primeiro momento desesperador, eu decidi falar de McFlu. Eles vão achar que é as notas. As notas também. Como todo mundo fala, a mecânica dos fluidos não é fácil, mas aconteceram outras coisas na nossa vida. McFlu, na verdade, é uma disciplina desesperadora. Uma disciplina que não é muito amável, né? Mas um momento bem legal que a gente teve quando a gente estava fazendo o laboratório da disciplina. O laboratório da disciplina, acho que foi a primeira experiência, né? Era a primeira. A primeira experiência a gente tinha que estudar tipos de escoamento de fluido. Tudo bem que eu estou falando bem chique, mas enfim. Pensem o seguinte, quando você tem a mangueira lá, a água sai de um jeito, se você aperta a mangueira, a água sai de outro jeito, enfim. Tipos de escoamento de fluido para leigos, né? E como é que a gente analisava isso? A gente analisava jogando tinta na água, né? Só que jogando um filetinho de tinta na água e pelo jeito que a tinta se espalhava, a gente conseguia ver como é que o fluido escoava, né? Nossa, e era tipo um experimento realmente bem legal de ver isso, porque tinha tipo umas 10 mangueiras diferentes, a gente atacando água e botando a tinta e... Eu não lembro a parte do que a gente viu com isso. Eu lembro da parte tinha muita mangueira e tinha muita tinta. Vocês viram o que restou da disciplina pra gente, né? Restou a tinta. O aprendizado. Não, a tinta foi embora também, rala abaixo. E o momento desesperador foi que essa experiência de laboratório, ela tem um grande limitante. E por incrível que pareça, não é o tempo de experiência, não, mas é a quantidade de tinta. É a quantidade de tinta que você tem para fazer toda a experiência. E aí, a nossa colega de grupo, né, ela, em vez de colocar um filetinho de tinta, ela simplesmente abriu todo o registro da tinta e a água que era transparente, translúcida, ficou cor de caneta Bic. E aí a gente gastou praticamente toda a nossa tinta nos primeiros 10 segundos, 15 segundos da experiência. E tinha só um restinho de tinta. Eu não lembro quanto tempo demorou, eu só lembro que deu, tipo, alguns instantes eu olhei pro lado e só vi o Felipe gritando: a tinta! A tinta toda indo embora. Aí a gente teve que fazer a experiência com um pouquinho de tinta em doses homeopáticas, tipo, abre só um pouquinho! Tá gastando muita tinta, né? Mas deu bom. Inclusive, esse laboratório é uma curiosidade não muito relacionada ao vídeo, né? Mas eu sei que vocês sempre têm a dúvida, né? Será que o professor leu o relatório que eu faço? E a gente também tinha essa dúvida. E aí, não foi nessa experiência, foi na experiência 3. Eu coloquei um easter egg no meio do nosso relatório, assim, do tipo, se você leu até aqui, escreva OK. E aí realmente o professor leu, mas por sorte ele levou na esportiva a brincadeira. Não perdemos nota para essa brincadeira no relatório. Porque esse professor em particular, ele era um professor simpático e legal. Era um amor. O outro professor da outra parte da turma, da disciplina, não foi tão amigável. E aqui a gente vai ser bastante isonômico, não falaremos o nome nem do professor amigável, nem do não amigável. Só pra fica a lição, tem sempre o professor amigável e tem o professor, às vezes, não tão amigável. Cuidado pra não irritar o professor não amigável. Nessa disciplina foi surreal, assim, coisas que eu escutei que ficaram marcadas pro resto da minha vida, do tipo... Não vou falar aqui. Fiquem na curiosidade aí, né? Mas enfim. Fala de cálculo 3. Cálculo 3? Só disciplinas legais. Qual que era
uma das disciplinas de cálculo não eram fáceis. Todo mundo fala que cálculo é difícil, independente se é 1, 2, 3, 4, todos vão ser difíceis. Cada um com suas dificuldades, mas todos são difíceis. Resumo da vida. Aqui no nosso caso, na Poli, a disciplina de cálculo é dada pelo Instituto de Matemática e eles colocam algumas regras na disciplina porque eles dão tipo para a Poli inteira. Então eles têm que botar as regras, senão cada professor vai acabar fazendo de um jeito e aí sempre dá problema. Porque sempre um vai reclamar do outro, né? Não, porque na outra turma o professor fez isso, aí... Não, é legal que assim, os alunos que reclamam, viu? Então, o professor da turma 1 é mais bonzinho que você, aí os alunos reclamam, né? E para evitar esses problemas, eles mesmos já colocam algumas regras e unificam tudo. Uma das coisas unificadas é a prova. Então, tem 10 turmas de cálculo, tem 10 professores diferentes, mas a prova é a mesma para todas essas turmas e todo mundo faz a prova junto ao mesmo tempo. Então, eu tinha sempre marcado no calendário certinho lá, tipo, quando que vai ser a prova de cálculo e para a Poli inteira que está fazendo aquele cálculo. Aí a gente... No nosso ano a gente viveu uma história incrível em cálculo 3. Cálculo 3, na substitutiva. A prova substitutiva... Que a gente teve que fazer, porque a gente foi mal. Porque essa disciplina não é de Deus. É uma disciplina muito pesada. Aí foi lá eu e a Irina fazer a prova substitutiva para tentar passar sem pegar recuperação. Então, uma das coisas de cálculo eles deixam você fazer a prova substitutiva, mesmo que você não tenha faltado nas provas anteriores, porque eles sabem que você foi muito mal. Eles sabem que você vai mal, né? E se você quiser tentar evitar a recuperação, você pode tentar substituir uma das suas notas fazendo a prova substitutiva. E aí fomos nós lá fazer, junto com, sei lá, mais da metade das pessoas que estavam... Não, mais da metade da Poli, porque todo mundo teve que fazer essa bendita prova, porque aquele ano realmente eles apelaram bastante pra gente. Aí estávamos lá todos fazendo a prova felizes. Na verdade não, mas enfim. Estávamos todos rezando para conseguirmos a nossa nota. E aí do nada, no meio da prova, a gente tem um acontecimento incrível. Estavam passando a lista de chamada lá, os professores monitores estavam vendo, né, direitinho, tipo, quem é você, qual turma, assina aqui para a gente ter certeza que você fez a substitutiva. E no meio disso, do nada, pegou um moleque, levantou da carteira dele e saiu correndo como se ele tivesse sido caçado, assim, no meio da floresta. Ele só catou e deu acho e saiu correndo, assim, pela vida dele. A gente ficou, ninguém entendeu nada, o que estava acontecendo. A gente só ouviu o professor gritando pro monitor, pega ele, tá fugindo! Aí, analisando toda essa situação agora, por fora, o que aconteceu? O moleque falou, vou fazer a substitutiva, porque a minha nota está ruim, tenho que melhorar a minha média. Chegou na substitutiva e ele falou, internamente, né? Não, essa prova está muito difícil e eu não vou tirar uma nota melhor. E uma das regras é, se você faz a substitutiva, a sua nota vai ser substituída. Então, se você for pior, a sua nota vai cair. Vendo isso, eu acho que é mais fácil fugir. Não, ainda tem mais, que é o seguinte, tem uma regra aqui na Poli, acho que é a regra da USP, na verdade, que é assim, se a sua média for abaixo de 3, você não pode fazer a recuperação. Então pensa assim, a pessoa foi fazer a substitutiva para aumentar a nota. Só que ele olhou e falou assim, eu vou tão mal, vou tirar 0, que a minha média vai ficar menor do que 3, então eu não vou conseguir nem fazer a REC. Aí o cara correu como se não houvesse amanhã. Tudo isso passou pela mente dele em alguns minutos e ele decidiu que se ele corresse antes da lista de chamadas chegasse nele, jamais ia descobrir que ele tentou fazer a prova e a nota dele não ia ser trocada. E é por isso, ele catou e saiu correndo. E aí passaram-se alguns minutos do moço correndo no estacionamento aqui da Poli e os monitores correndo atrás dele, tipo, tentando, Os monitores. Eu não sei, eu acho que a gente vai ter uns 3 monitores tentando cercar o moleque. Imagina, você fala assim, eu não sou pago pra isso. Não sou pago pra isso, correr né? atrás Mas enfim, o professor mandou os monitores saírem correndo, né? Não sei se eles foram pagos pra isso, se eles ganharam pelo menos um suquinho no adicional de insalubridade por ter que correr atrás do pessoal do estacionamento. Não sei se vocês querem saber o final dessa peripécia do jovem, então... Ele foi capturado. Ele foi capturado. Os professores foram legais com ele, deixaram ele sentar de novo e tentar fazer a prova, né? Ao invés de só dar 0 pra ele por ter fugido.
E aí que Mas fim não sei se deu levou? alguma coisa, mas ele foi capturado e é isso. Que fim levou esse cara, não sabemos. A gente passou em cálculo. Tá certo. Não, cálculo 3, assim, é uma coisa, o que eu achava muito desesperador, eu até falo isso pro pessoal, né? Você faz a prova e é super comum o pessoal na poli, né, usar aquela camiseta de bicho ou bichete, né, do ano que você ingressou. E assim, você ia fazer a poli e você via o pessoal na sua sala com aquela camiseta, só que aquele ano não era o ano que você entrou, era tipo 3 anos atrás, 4 anos atrás. Então tipo, o cara tava fazendo cálculo pela 5ª vez e não passava. Tinha de todos os anos as pessoas fazendo cálculo, desde quem tá no ano certo e quem tá há alguns anos fazendo. Você fala, não, eu só quero sair daqui, por favor, me deixa passar em cálculo 3, né? Só fica a pressão, né? Você olha pra ele e fala, meu Deus, eu não quero ser ele amanhã, eu tenho que passar nisso. Eu não quero. Né, realmente são totalmente desesperadores que a gente vai ter que fazer alguns vídeos. Porque o próximo é a nossa querida matéria que assombrou nossa vida no 4º semestre. Tem tantos. Estatística. Eu não lembro de tantos momentos desesperadores. Você não lembra do nosso... jogando um aviãozinho. Você não lembra do nosso pacto de não olhar a P1? É porque eu comentei no outro vídeo de você falando do quanto eu tirei em probabilidade. A gente fez probabilidade primeiro, aí depois da nossa experiência em probabilidade, ele falou, não vamos ver as notas de estatística, para não sermos quebrados psicologicamente. Não, é que estatística foi aquele massacre, lembra? A nossa P1 de estatística, inclusive até hoje, eu acho que aquela prova foi um delírio coletivo, porque assim, eu não sei se você vai lembrar, Irina, que o nosso professor falava, né? Inclusive eu encontrei ele ontem aqui no corredor. Comentários aleatórios. Que tinha lá aquele livro da mulher que ela identificava se o chá foi antes do leite. Sim, alguma coisa assim. E caiu isso na prova. Mas assim, como é que você dá um número? Então a mulher vai identificar com, sei lá, 30% de chance que o chá foi antes ou depois do leite. Isso é uma coisa do ser humano. Como é que... Sabe, não faz sentido. E caiu uma questão assim na prova. Eu não consegui fazer. Mas assim, resumindo, a prova foi um massacre. Eles devem estar pensando, estatística não era aquele negócio com números e porcentagens? Então, algumas coisas em estatística foram além disso. E algumas coisas em estatísticas mulher, quase chá, virando... leite. Tipo, como você analisa a sua vida. E assim, estatística, geralmente as provas do biênio da Poli tem 3 provas, P1, P2 e P3. Estatística só ia ter P1 e P2. E aí a gente fez a P1, a gente entende a Poli inteira e foi um massacre. Assim, foi um massacre tão grande que saiu aqui nas reuniões das maiores instâncias da Poli. Foi um massacre tão grande que nosso professor de probabilidade veio falar com a gente, soube que vocês foram mal em estatística, hein? Então, dado que a gente tinha concordado em não ver as notas, eu vejo que é por isso que eu não tenho nas minhas lembranças esse trauma, porque eu nem olhei, então eu só lembro que a gente fez, eu lembro que tinha o trabalho do avião e eu lembro que acabou. Mas qual que era o nosso problema? Tipo, a gente não olhou a P1. E a gente sabia que a Poli tinha ido mal na P1, porque tipo, a média da P1 foi 2 e a moda foi 0. Aí já existia a pressão incerta a gente tem a incerteza quase certa de que foi mal. E se eu não me engano, eles ainda falaram que tipo, sei lá, da Poli inteira que são 800 pessoas, acho que 10 tiraram mais do que 5. Então assim, eu já sei que eu estou devendo. O ponto é esse. Verdade, né? Você ficou falando, né? A parte mais famosa disso foi a moda da prova. A moda 0. Então o ponto era, a gente sabia que a gente estava devendo, mas a questão é, o quanto estávamos devendo? Entre um 0 e um 4 tem um abismo assim, de coisas aí dentro, né? Tem o desespero total e ainda há uma esperança nessa vida se você se esforçar muito. E pra piorar, a Irina falou do trabalho do avião, eu não lembro se a gente falou isso no primeiro vídeo que a gente gravou, mas o nosso trabalho do avião também deu errado. A gente também estava com nota ruim. O trabalho do avião, se pensar, não deve ser um trabalho tão complexo. Era, basicamente, tipo, em resumo, a gente tinha um modelo de um aviãozinho de papel e tinha que ficar jogando o aviãozinho de papel, medindo e... Do segundo andar do biênio até lá embaixo, ver quanto ele não era pra cair. A gente ficou jogando o aviãozinho de segundo andar do prédio e imagina, a gente, o aviãozinho foi pra aquele lado. Aí desce o prédio e vai buscar o aviãozinho. Cronometra, aí desce, sobe, joga de novo. Foi bom pra melhorar o nosso físico, já que a gente não fazia muita ginástica. O cardio ficou em dia.
Mas já, então, parecia tão complexo. Aí a gente foi ver, tipo, não, vocês fizeram análises muito meia boca. Não, a gente não tinha falsa folha de rosto, sumário. Também, era pra ter entregado praticamente um trabalho de formatura segundo as normas todas da ABNT, e aí a gente fez achando que era só um relatório. O pessoal queria tipo um trabalho, lançamento balístico de projéteis aeromotivos, tipo umas coisas assim super chiques. Em celulose. E aí, por conta disso, a gente também foi mal. No começo, depois a gente se tocou que esse é o problema. O trabalho era em partes, então a gente foi se adaptando ao longo das entregas. Falou, ok, a gente tem que fazer melhor do que isso, ou estamos muito ferrados. Mas então a gente tava tipo com um déficit de nota absurdo, né? E a gente fez esse pacto de não olhar a nota. Eu não lembro quanto eu tirei, porque talvez eu nunca tenha olhado, mas enfim. Eu só lembro que no final, ok, passamos. Então, aí a gente fez a P2 assim, com sangue nos olhos. A gente e a Poli inteira. Acho que eu nunca vi a Poli tão unida quanto aquela P2, porque todo mundo tava se ajudando. E no final, a gente passou. Sucesso. Aí no final, olha só, estamos aqui formados, nós conseguimos. Pior que tem muito mais matérias pra falar, mas aí o vídeo vai ficar grande. E fora a questão da greve, e do TCC e da vida. A gente não saiu nem do biênio. Não saímos do biênio. Então, assim... Então, todos esses comentários foram, tipo, nos nossos 2 primeiros anos de faculdade. E, assim, só os momentos bastante desesperadores, porque os menos desesperadores também, do tipo, a prova tá difícil. Aí, todas as provas. O caso também foi no primeiro ano. Você quer deixar pro próximo vídeo? Vamos deixar pro próximo, pra falar do trancaço e das greves, da gente... Mas então, no próximo vídeo, vai sair algum dia... No final, tô já confirmado, vai ter que ter mais. Confirmado, vai ter Felipe Erina pulando o piquete, falando assim, eu quero ter aula. Um professor nosso que falava assim, você tá falando que você não consegue entrar na USP por causa do trancaço? Vem aqui no portão e tira uma selfie sua, na frente do portão trancado. Ele falava assim pra gente. Então, assim... Além dos que falavam, se eu conseguir, você também consegue. Nossa, não, falavam assim. Eu já falei isso pro pessoal do fretado já. O trancaço vai ser às 6? Chega às 5, então, aqui na USP, e entra antes do trancaço. Flawless logic, cara. Então, no próximo episódio, né, falaremos sobre mais coisas. Acho que vou fazer os vídeos em sequência. Não vai ser... A gente não vai gravar o próximo já agora, mas enfim, quem sabe aí na próxima semana já. Resumindo, a gente vai trocando de roupa, mas as histórias vão continuando. Assim como a nossa vida foi continuando. Nossa, profundo, né? Assim como a vida continua, as histórias também continuam. Foi passando por tudo isso e eles vão passando por todos os vídeos. Então acho que é isso aí. Algum comentário, Lina? Acho que não, espero que esteja ficando bom. Qualquer coisa, comentem aí que eu vou melhorando. Não tenho muito esse hábito de gravar vídeo. E a gente vai fazendo roupas combinando, né? Daqui a pouco, algum dia, a gente vai vir com roupa de anime. Então vem de cosplay, né? Então, é isso aí, pessoal. Se cuidem e até o nosso próximo vídeo.